O que a Bíblia ensina? Porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Com o professor Rivaildo Freitas Cardoso. Tema de hoje: o que é a morte? Imagine que o seu carro tenha apresentado um defeito e você o leve para um marceneiro o arrumar. É claro que o marceneiro não vai conseguir arrumar. Imagine que você tenha um móvel na sua casa que apresentou um problema e você o leva até o açougue para que o açougueiro o arrume. É claro que o açougueiro não vai arrumar, pois o açougueiro ele entende de carne, o marceneiro entende de móveis e o mecânico entende de carros. Querido amigo, querida amiga, você deve estar se perguntando: professor Rivaildo, como que o tema de hoje é sobre a morte? O que é a morte? E o senhor está falando de marceneiro, de mecânico, de açougueiro, de uma pessoa que leva o carro ali na marcenaria, um marceneiro que leva o carro no açougue. Quer dizer, tudo isso está complexo, está complicado, e é justamente isso. Veja, querido amigo e querida amiga, existem hoje muitas especulações a respeito do que acontece com a pessoa quando ela morre e o que é a morte. E a origem dessas especulações e dessas teorias loucas e muitas vezes bizarras é justamente pelo fato das pessoas quererem a resposta correta sobre um assunto ou sobre algo, só que elas buscam esta informação no lugar errado. Assim como uma pessoa não pode arrumar um carro em uma marcenaria, assim como uma pessoa não pode buscar carne em uma eletrônica, assim como uma pessoa não pode arrumar um móvel em uma mecânica ou em um açougue, da mesma maneira você não vai conseguir a resposta correta nos lugares errados. Muitas pessoas dizem: quando a pessoa morre, aí sai uma alma dentro dela que reencarna, e aí depois morre, reencarna e reencarna. Mas quem lhe disse isso? Foi o Allan Kardec, o Rivaio Hipólite. E eu lhe pergunto: foi o Allan Kardec quem criou o ser humano? E a pessoa diz: não. Então como é que você pode acreditar em alguém que não entende de ser humano, porque não criou o ser humano? Outros dizem: não, professor Rivaildo, a pessoa quando ela morre, se ela for boazinha, ela vai direto para o céu, sai uma alma dela que vai direto para o céu. Se ela for ruim, ela cai debaixo da terra, onde tem um caldeirão cheio de lava, e o diabo com cascos de vaca, chifres na cabeça, uma cauda e um garfo, um tridente, vai ficar então infernizando a pessoa por toda a eternidade no fogo do inferno. Se ela for mais ou menos boazinha, nem tão boa e nem tão ruim, ela vai então para o purgatório. Então, depois dela sofrer muito, de purgar muito e de pagar os seus erros, ela então um dia poderá ir para o céu. E eu pergunto: quem foi que lhe disse isso? Foi os papas que constituíram a igreja, a doutrina da igreja católica. E então eu lhe pergunto: foram os papas e foram os líderes religiosos da igreja católica quem criaram o ser humano? E a pessoa nos diz: não. Então como que você pode acreditar em uma coisa dessa? Querido amigo e querida amiga, essa é a causa de tanta especulação e de tanta teoria verídica com respeito do estado dos mortos, com respeito do que acontece com a pessoa quando ela morre. A primeira coisa para nós sabermos realmente o que acontece com a pessoa quando ela morre, o que é a morte, é nós sabermos quem foi a pessoa que criou a vida, porque somente esta pessoa é a autoridade capaz de nos dizer o que realmente ocorre com o ser humano quando ele morre. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Queridos, aqui a palavra de Deus nos deixa claro que Deus é o autor e consumador e mantenedor da vida. Ele criou os seres humanos. Somente Ele é a autoridade para nos dizer o que acontece com o ser humano quando ele morre. Na palavra de Deus, não somente nos está escrito que Deus criou o ser humano, mas também como Deus formou a vida. Logo, ao estudarmos o processo de como é formada a vida, ao ver esse processo de frente para trás, nós descobrimos então como é a morte,
como funciona a morte, porque a morte é o processo da vida ao contrário. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Queridos, aqui existe uma das maiores declarações da palavra de Deus. Existem aproximadamente, segundo o Instituto Oxford da Inglaterra, 34 mil nomes de denominações cristãs hoje no mundo. Segundo a ONU, a Ordem das Nações Unidas, o Instituto Oxford da Inglaterra está errado. A Ordem das Nações Unidas declara que existem 36 mil nomes de denominações cristãs no mundo. 35.999 dessas denominações cristãs dizem que o ser humano tem uma alma. A televisão, os desenhos, os filmes, as novelas, o espiritismo e todo outro tipo de religião dizem que o ser humano tem uma alma, que quando ele morre sai do corpo, está pensante, está ativo, como ali no filme Ghost, do outro lado da vida, que o cabra toma um tiro, cai morto no chão e sai correndo atrás do ladrão, depois ele volta e olha a esposa chorando e o corpo dele moribundo ali todo ensanguentado. É esta a ideia que 35.999 igrejas, denominações religiosas, os meios de comunicação, novelas, cinema, desenhos, etc. e tal, eles tentam transmitir, e muitas vezes é isso que as pessoas creem. Mas veja só o que nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7. O verso diz o seguinte, que nós já lemos. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte mais uma vez: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Deus nunca disse que o ser humano tem uma alma que sai de dentro dele. Deus disse que o ser humano é esta alma. E como funciona esta questão do ser humano ser uma alma? É muito simples. A Bíblia fala que Deus juntou dois elementos, o pó da terra e o fôlego da vida. Na matemática humana, 1 mais 1 é igual a 2. Na matemática de Deus, muitas vezes, 1 mais 1 é igual a 3. Por exemplo, quando um professor de ciências ele lhe aponta para uma lâmpada e ele lhe pergunta cientificamente, dê uma definição deste objeto. É claro que você, como uma pessoa inteligente, vai dizer que a lâmpada é um corpo sem vida. Quando o professor aponta para a eletricidade, que é invisível e que está nos fios, e ele pede para você definir o que é a eletricidade, então você vai dizer: a eletricidade é o que, junto com o corpo, geram a luz. E se ele perguntar para você o que é a luz, você vai dizer: a luz é um terceiro elemento resultante da união desses dois primeiros elementos, que é a eletricidade e o corpo. Assim como o corpo sem vida, que é a lâmpada, junto com a eletricidade, eles fazem existir um terceiro elemento, que é a luz, e ao separar a corrente elétrica deste corpo sem vida, a luz deixa de existir. Da mesma forma, foi o que Deus fez ao criar a vida. Deus pegou o pó da terra e fez um corpo sem vida. Deus então sopra o fôlego de vida, o ar que sai da sua boca. Não é um ar como o meu e como o seu, que pode tirar o pó de cima de uma mesa caso eu soprar, e na melhor das hipóteses, se eu tiver com mau hálito, pode irritar os seus narizes. Na verdade, o hálito que sai da boca de Deus, ele tem vida, ele tem a capacidade, o poder de dar vida. Então, quando esse fôlego de vida, ele se une ao pó, ao barro, a união desses dois elementos cria a existência de um terceiro, que Deus diz que se formou um ser vivente, uma alma vivente. A alma é um terceiro elemento resultante da união do fôlego de vida juntamente com o pó da terra. A palavra fôlego de vida no original, nos textos mais antigos em grego, está escrito pneuma. A palavra pneuma, ela está relacionada a tudo que tem a ver com ar, por isso que no nosso idioma, que vem do latim, que vem do grego,
pneu do carro é uma câmara de conter ar, por isso se chama pneu. O compressor de ar é chamado bomba pneumática mecânica, ou seja, bomba de comprimir ar. Os pulmões são chamados bomba pneumática orgânica, por isso que o médico que trata dos nossos pulmões é o pneumologista, de pneuma, do grego. A palavra pneuma, ela pode ser traduzida para o nosso idioma português. Na Bíblia você vai encontrar ela traduzida muitas vezes de 3 formas. A primeira forma é fôlego de vida, ou seja, um fôlego que dá vida. Deus soprou um fôlego que deu vida. Em algumas versões bíblicas está traduzido: Deus soprou vida no ser humano. Deus soprou um ar que deu vida, que tem vida, que consegue transmitir e fazer surgir a vida. E a terceira forma é espírito, porque a palavra espírito nada mais é do que a questão de expirar. Veja, quando o médico lhe diz respira, é sugar ar para dentro. Expira, soltar ar para fora. Veja, expirar. Quando nós conjugamos a palavra expirar em terceira pessoa, eu digo, ele expirou. A palavra espírito nada mais é do que a conjugação da palavra expirar em terceira pessoa no latim. Então, quando a Bíblia muitas vezes é traduzida e diz Deus espiritou no homem, ou Deus lançou um espírito no homem, ou seja, Deus lançou um ar que tem a capacidade de, uma vez que unisse a matéria, gerar a vida. Que bênção maravilhosa que nós tivemos agora nesta aclaração da palavra de Deus. Até aqui nós tivemos uma aclaração sobre o sentido literário da palavra pneuma, que traduzida pode ser fôlego de vida ou espírito. E a palavra espírito, ela tem essa conotação que significa gramaticalmente um fôlego que tem vida, ou um ar, ou um vento. Porém, na mesma palavra de Deus existem outras 3 conotações comparativas, ou seja, com relação à palavra espírito. Ou seja, a primeira conotação é da pessoa da Trindade, a terceira pessoa que nós conhecemos como Deus, o Espírito Santo. Sempre que você ler na palavra de Deus a palavra Espírito com letra maiúscula na Bíblia, você sabe que é a conotação de nome próprio da terceira pessoa da Trindade. Uma vez uma pessoa me perguntou, professor Rivaildo, mas por que a terceira pessoa da Trindade ela tem um nome que significa o vento santo ou o ar santo? Bom, tá aí uma boa pergunta para um dia, quando você se salvar e estar no céu, você pegar a fila da qual eu estarei para perguntar ao Espírito Santo por que ele tem esse nome. Mas isso é um mistério e não é ponto de salvação, não é algo importante para a nossa salvação. Eu não vou me salvar ou me perder em saber o porquê que ele tem esse nome. Assim como um estado aqui no Brasil tem o nome de Espírito Santo, porque alguém colocou o nome no estado de Espírito Santo. Um dia lá no céu estarei numa fila, você também esteja, para perguntar à pessoa do Deus, o Espírito Santo, por que ele tem esse nome. Certamente ele vai responder para mim e para você. Mas quando você vê na Bíblia a conotação Espírito ou Espírito Santo em letra maiúscula, você sabe que é nome próprio, não tem nada a ver com o sentido gramatical da palavra do idioma grego. Um erro que muitos cometem é, ao fixar-se somente no sentido gramatical, querer dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, e como o nome dele significa um vento, então querem dizer que apenas é uma força ativa. Isso é um erro, porque a Bíblia não só coloca o Espírito Santo em letra maiúscula, dando a entender que ele é uma pessoa, que é um nome próprio, como a Bíblia de Gênesis a Apocalipse apresenta o Espírito Santo como um ser pensante, um ser que é inteligente, um ser que raciocina, um ser que tem poder de Deus, que tem poder criativo e que pode amaldiçoar e abençoar, que são as características de um Deus. Logo, essa é a primeira conotação. O Espírito Santo, a palavra Espírito na Bíblia, quando é atribuída a Deus, está simbolizando, está dando a entender a terceira pessoa da Trindade, é um ser pessoal, nome próprio. A segunda conotação que tem a palavra Espírito é quando ela é atribuída a seres criados
espirituais, no caso, os querubins, que são chamados anjos bons e anjos maus, porque alguns caíram em pecado, como nós vimos na lição anterior. Então, esses seres são chamados seres espirituais. A Bíblia diz espíritos malignos e espíritos bons, espíritos de Deus. Por que que a Bíblia os apresenta assim? Porque os querubins foram criados diferentes do ser humano. O ser humano, ele foi criado do pó da terra, mas o espírito, mas o fôlego de vida, que é o espírito. Logo, nós somos alma vivente, que é o resultado da união de dois elementos: o espírito, que é o fôlego de vida que sai da boca de Deus, mas a matéria, que era o pó da terra. Já os querubins, eles não foram criados desta forma. Eles são seres assexuados, não têm sexo, não são nem macho e nem fêmea. Eles também não procriam. Não existe criança anjo, não existe jovem, adolescente, anjo em desenvolvimento. Todos os querubins, eles foram criados já na sua forma original, um por um. E como eles foram criados? Certamente eles foram criados somente do fôlego de vida que saiu da boca de Deus com a ordem. Certamente Deus declarou que haja o fulano de tal, assim, assim, assim. E esta ordem com a boca da boca de Deus saindo, com o fôlego de vida, formou este ser. Como ele foi formado somente do fôlego de vida, que é o espírito que sai da boca de Deus, eles são chamados seres espirituais, porque eles foram feitos somente do fôlego de vida que sai da boca de Deus. E este fôlego de vida se chama espírito. Por isso, a palavra espírito atribuída a querubins, a outros seres criados, nada mais é do que seres espirituais. Sendo anjos de Deus, espíritos bons; sendo anjos maus, espíritos maus. Quando a palavra espírito é utilizada com relação ao ser humano, então nós entendemos que é uma nova conotação. Por quê? Porque significa o fôlego que Deus soprou no barro e então tornou o ser humano um ser vivo. Por isso que nós, seres humanos, também utilizamos a palavra espírito para referir a maneira como nós vivemos, porque a palavra espírito significa fôlego que deu vida, fôlego que deu existência ao ser humano. É por isso que nós, seres humanos, comumente dizemos: eu tenho um espírito empreendedor, ou seja, eu tenho uma vida de empreendimentos. Eu tenho um espírito guerreiro, ou seja, eu sou uma pessoa de luta, de batalha, que não desisto das coisas enquanto não conquisto. Veja, a palavra espírito para o ser humano significa fôlego de vida, ou aquilo que trouxe a vida ao ser humano. E esse foi o fôlego lançado por Deus no barro. Logo, nós somos então uma alma vivente, que tem um corpo e que tem o fôlego de vida, que é chamado também de espírito, que uma vez estando unido com esse corpo, dá condição para que esta alma, que sou eu, Rivaildo, que é você, o João, José, a Maria e o Pedro, de estar vivo. Uma vez que o ser humano pecou e perdeu a graça de Deus e perdeu a glória de Deus que estava sobre ele, que era o que o mantinha imortal, o ser humano então agora passa a deteriorar-se, e chega um momento que, ou por acidente, ou por enfermidade, ou por velhice, o corpo não tem mais condições de funcionar, não tem mais operatividade. Então, nesse momento, o fôlego de vida, ele vem a separar-se do corpo. E o que acontece quando o fôlego de vida separa-se do corpo? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 146, versículo 3 e versículo 4. Salmos 146, versículo 3 e versículo 4. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Querido amigo e querida amiga, a Bíblia não fala que sai uma alma da pessoa, porque a alma é a pessoa. O que sai do corpo é o espírito, o fôlego de vida que um dia Deus soprou. Por algum motivo, ou por um acidente que causa a destruição do corpo e o não funcionamento do mesmo, ou uma enfermidade,
ou desgaste por conta da idade, chega um momento que o fôlego de vida, o espírito sai do corpo, e quando ele sai do corpo, todos os desígnios, ou seja, pensamentos, ações e atitudes de uma alma vivente deixam de existir, porque morte é isso, é quando a alma deixa de existir. Vida é quando a alma veio a existir pela união do pó da terra com o fôlego de vida. Quando o fôlego de vida se separa do pó da terra, continuam existindo os dois elementos, porém a alma, ela deixa de existir, ela morre. Você deve estar se perguntando, professor Rivaildo, mas a alma morre mesmo? Com certeza, Deus nunca disse que a pessoa tinha uma alma, Ele disse que ela é a alma. Se ela é a alma e morreu a pessoa, o que morreu? Morreu a alma. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, e você vai tirar as suas dúvidas. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Veja, queridos, a Bíblia diz, e a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, ela nos diz que a alma morre. No livro de Salmos, capítulo 146, do versículo 3 em diante, nós vimos que realmente o que sai é o espírito, e os desígnios que pertencem à alma, que só existem por a alma existir, deixam de existir. Por quê? Porque, como disse aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, a alma que pecar, essa morrerá. E ao morrer a alma, o que sobra? Sobram os dois elementos, sobra o corpo e sobra o fôlego de vida, que uma vez separados, a alma deixou de existir. Se estivessem unidos, a alma existiria, como uma consequência da união dos dois. Quando esses dois se separam, a alma deixa de existir. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 3, o verso 19, e vamos ver então para onde vai essas duas partes que sobraram. A alma morreu, a alma deixou de existir, mas vamos ver o que acontece com o restante que sobrou, que é o corpo, e o espírito, que é o fôlego de vida. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, no versículo 19. Gênesis capítulo 3, verso 19. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Queridos, a Bíblia não fala que o ser humano, depois que morre a alma deixou de existir, porque morte é quando a alma deixa de existir. O que sobra é o corpo. Esse corpo também não vai para o céu, ou seja, ele não vai para um lugar ali cair nas mãos do demônio para ser atormentado, nem tampouco para o purgatório. A Bíblia fala que o ser humano vai para o pó da terra, para a sepultura. Aliás, é importante frisar um detalhe, que a palavra inferno nada mais é do que uma palavra grega que significa sepultura. A palavra inferno significa sepultura, que é buraco de colocar mortos. Logo, se você tiver um cemitério perto da sua casa aí, você tem um inferno bem pertinho da sua casa, porque a palavra inferno nada mais é do que sepultura. Tristemente, muitos padres da Idade Média, eles, para querer assustar as pessoas e levá-los a ter medo de pecar e viver uma vida errônea, eles criaram essa história fictícia, essa ficção humana, para atormentar as pessoas e assim levá-las a ter medo de pecar, dizendo que a pessoa que peca vai cair no inferno, e que inferno não é só aquele sentido gramatical de que é um buraco de colocar mortos, que é a normalmente chamada sepultura. Então eles criaram todo um mito, toda uma história inexistente em derredor da palavra, para as pessoas pensarem que o diabo está lá debaixo da terra, que ele é feio, que ele tem dentes de leão, chifres de boi e casco de vaca, e um tridente de 3 pontas para torturar as pessoas. Foi uma maneira ali que eles acharam erroneamente de levar as pessoas a obedecer a Deus por medo, algo que de contrapartida falando é contra a vontade de Deus. Deus quer que as pessoas o obedeçam por amor, mas nunca por medo ou terror.
Queridos, aqui podemos entender em Gênesis capítulo 3, verso 19, que das duas partes que sobram, que é o corpo e o espírito, e lembrando que espírito nada mais é, na conotação humana, do que fôlego de vida que foi soprado da boca de Deus, sobram então aqui o corpo, que vai para o pó da terra, e o espírito, ele vai para onde? Abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Veja que detalhe interessante. Um dia, Deus formou o homem do pó da terra. E Deus então ele soprou o fôlego de vida, ele soprou aquele espírito, porque fôlego de vida é espírito. Ele soprou o espírito no ser humano, e esse espírito, ao entrar nas narinas e unir-se ao barro, tornou o ser humano uma alma vivente que tem um corpo e um espírito. Porém, para nós sermos essa alma vivente, é necessário que o corpo e o espírito estejam juntos. Quando o ser humano morre, o espírito se separa do corpo, o corpo vai para o pó da terra, e o espírito vai para onde? Volta para Deus. Se Deus soprou, o que é soprar? É soltar ar para fora. Então, quando o ser humano morre, ele dá o último suspiro, no qual sai aquele fôlego de vida que um dia Deus soprou naquele corpo para torná-lo uma alma vivente. Então, esse fôlego de vida, ele sobe, cruza a nossa atmosfera, não se mistura com o nosso ar, cruza o universo, vai até o céu celestial e vai até em direção ao trono de Deus, e lá está Deus. E quando ele chega, Deus o que faz? Deus o aspira. Querido amigo e querida amiga, aqui nós podemos entender até este ponto que morte é quando a alma morre, é quando a alma deixa de existir, e isso ocorre quando o espírito se separa do corpo, a alma deixa de existir, o corpo é jogado no pó, é sepultado, e então o espírito, que é o fôlego de vida, ele volta para o céu, onde está Deus. Não é que sai um fantasminha ou entidade pensante, é aquele mesmo ar, aquele mesmo fôlego que Deus soprou, ele sai do ser humano, volta para Deus, e se Deus o soprou com a sua boca, Deus o aspira outra vez com a sua própria boca. Um detalhe interessante que muitas pessoas se preocupam e me perguntam é: professor Rivaildo, mas o que acontece com a pessoa ali no momento exato ao qual ocorre isso? Como que é o momento da morte? Veja, o Senhor Jesus, que é Deus, comparou a morte com algo para nos ensinar duas lições a respeito do momento da morte e do estado do ser humano na morte. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 11, versículo 11 em diante. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 11 em diante. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: isto dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe então os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro havia morrido. Certamente o Senhor Jesus, por ser Deus, recebeu ali o fôlego de vida de Lázaro e sabia de onde vinha aquele fôlego de vida. Então Jesus declarou que Lázaro havia adormecido. Jesus comparou a morte de Lázaro com o sono. E você deve estar se perguntando: professor Rivaildo, por que ele comparou com o sono? Querido amigo e querida amiga, é simples, para nos ensinar duas lições a respeito do momento que a pessoa morre e a respeito do estado do ser humano na morte. A primeira lição que o Senhor Jesus quer nos ensinar indiretamente é que, assim como todo ser humano no mundo não sabe o exato minuto, momento e segundo ao qual ele dorme, toda pessoa que morre não sabe que morreu.
Veja que interessante. Você pode estar ali na sala da sua casa, vendo o relógio, olhando para ele, pensando: eu vou dormir, eu não vou, eu vou, eu não vou. De repente você vai, você dorme, você pega no sono e você só vai saber que dormiu quando você desperta no outro dia. É impossível saber o exato momento ao qual se pega no sono. É impossível ver você mesmo pegando no sono. Você não consegue, nenhum de nós podemos conseguir isso. Assim, todas as pessoas que morrem, querido amigo e querida amiga, ele não sabe que morreu. Imagine aquela pessoa que está em um hospital, desenganado pelos médicos com a doença em fase terminal, e a pessoa está ali esperando a morte. Então ela acorda, ela come, ela faz suas necessidades fisiológicas, alguém a limpa, depois ela dorme, ela acorda, ela come, ela faz suas necessidades fisiológicas, alguém a limpa, e ela segue nesse ciclo. De repente um dia ela comeu, alguém limpou ela, e aí no horário que ela estava esperando para dormir, ela soltou o fôlego de vida, morreu, deixou de existir a alma, e ela não sabe que morreu. Veja, ela estava esperando a morte, ela estava avisada, a qualquer momento chegaria, mas em um determinado momento o fôlego de vida sai do corpo e a pessoa não sabe que morreu. Façamos outra comparação. Existe alguém que vai ser morto por um criminoso. Então, esse criminoso aponta uma arma e diz: eu vou lhe matar. E ele puxa o gatilho, ele aciona a arma, a bala sai, bate na testa daquela pessoa, ele sente o impacto, ele cai para trás. Eu te pergunto, ele sabe que morreu, sim ou não? Claro que não. Se ela morresse ali, ela não saberia que morreu. Agora imagine quando Cristo Jesus voltar nas nuvens dos céus, e a Bíblia fala que ele ressuscitará as pessoas. Imagine essa pessoa ressuscitando. A primeira coisa que ele vai fazer ao ser ressuscitado é colocar os braços na frente do seu rosto, porque a pessoa já ressuscita com a última memória que ele teve quando ele morreu e deixou de existir. Então nesse momento ele vai ver que ele acabou de ser ressuscitado em um cemitério, vai ver a sua tumba, vai ver que então naquele dia ele morreu, e ele não sabe quanto tempo passou e o que aconteceu no mundo depois que ele esteve morto, porque essa é a segunda lição que Jesus comparou a morte com o sono para nos ensinar, que a pessoa que morre, ela não sabe que morreu, e depois que morre, ela não tem mais vida, não tem mais consciência, não tem mais noção, nem emoção, nem ação e reação do que acontece no mundo dos vivos. Somente a alma deixou de existir, o corpo vira pó, e o fôlego de vida que pertencia a Deus volta para Deus. Para você ter certeza disto que eu estou lhe falando, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 3 em diante. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, do versículo 3 em diante. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Querido amigo e querida amiga, que detalhe interessante. A Bíblia fala que os mortos não sabem de coisa nenhuma, não sabem que morreram, não sabem o que está acontecendo mais depois com a vida debaixo do sol. Eles não têm mais participação nenhuma. Mas você deve estar se perguntando: professor Rivaildo, então o que são essas entidades que aparecem, essas coisas que aparecem igualzinho às pessoas que já morreram? Quantas pessoas contam
que receberam visitas, que viram ali algo parecido com o seu pai, com a sua mãe, e ali então ligou para a região onde vivia o pai e a mãe, então deram a notícia: como é que você sabe, acabou de morrer. Então algumas pessoas dizem: ai, passou aqui para se despedir de mim, a alma dele. Se nós aprendemos que a alma morreu e que a alma era a pessoa, que o corpo volta para o pó, que o espírito, que é só um fôlego, um vento de vida que volta para Deus, então o que é isso que aparece igualzinho à pessoa? Já sabemos pela Bíblia que não é a pessoa, mas o que é isso que está aparecendo como se fosse a pessoa? Quem são esses elementos que se fazem passar por pessoas que já morreram, que aparecem ali no candomblé ou no espiritismo kardecista de Allan Kardec, dizendo que são os antepassados, ou que aparecem ali no budismo e outras religiões orientais, dizendo que são os antepassados da pessoa? Se a alma morreu, a pessoa deixou de existir, o corpo foi para o pó, o fôlego é que foi para Deus, quem é então que está se fazendo passar pela pessoa para nos enganar? E por quê? O que esse ser ganharia com esse engano? Meu querido amigo e minha querida amiga, na lição anterior a desta mesma série de estudos da Palavra de Deus, ficou claro que Satanás é esse inimigo que levou o ser humano a cair em pecado, e claro que hoje ele não quer que Deus salve o ser humano. Toda vez que um ser humano nasce no planeta Terra, ele é um alvo de Deus e um alvo de Satanás. Ele é um alvo de Deus porque Deus quer salvá-lo, quer conceder a sua graça, o seu perdão e a sua salvação para um dia, quando Cristo Jesus voltar, essas pessoas que entregaram a vida a Cristo, ainda que tenham morrido, possam receber a ressurreição e ser salvos da morte para a vida eterna e para viver no reino que Deus vai vir implantar. Satanás, sabendo que ele está condenado, que ele está perdido e que não há mais salvação para ele, ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Por isso então, Satanás e os anjos maus, usando o poder de morfar, que é o poder de tomar a forma de outros seres que não são eles, tentam com isso personificar a forma das pessoas que morreram, imitam as suas vozes, citam detalhes das suas vidas, aparecem para os seus familiares, dizendo que estão aqui, que estão ali, que estão no céu, que de onde estão nos vendo, ensinam doutrinas nas quais dizem que a pessoa não precisa ler a Bíblia, não precisa se preparar, nem aceitar a Jesus como Salvador, que não necessita de nada disso, que naturalmente a pessoa só fazendo obras de caridade e sendo uma pessoa boazinha, sem ter um compromisso com o Salvador e sem necessitar deste Salvador. Essas doutrinas satânicas que infelizmente são propagadas pela televisão, pelos filmes e pelo espiritismo e outras religiões orientais, dizem que o ser humano não necessita de um Salvador. Eles colocam o ser humano na mesma igualdade com Deus, como sendo imortal, e assim dizem, mentindo, que o ser humano tem uma alma, que o que morre é o corpo, que o espírito também deixa de existir, mas que esta alma, ela então reencarna e reencarna e reencarna, e a cada vida vai se tornando melhor e mais perfeita, até que um dia ela chegará no mesmo patamar de Deus e não necessitará reencarnar-se e viverá no mesmo lugar que Deus, com o mesmo status de Deus. Veja que blasfêmia essa doutrina espírita e pagã das religiões orientais ali, budismo e outras mais, que diz que o ser humano é imortal, quando a Bíblia diz que imortal realmente é somente Deus, e aquele a quem Deus decide manter eternamente pelo seu poder. Veja que doutrina blasfêmica, né? Que diz que o ser humano pode evolucionar até tornar-se semelhante a Deus. Lembre-se que na última lição, no último tema antes desse, nós estudamos que o primeiro ser que teve essa teoria foi Satanás. E é exatamente a mesma teoria que o tornou o demônio, que o tornou digno de ser condenável. É a mesma teoria satânica que ele está passando para os seres humanos. E as novelas, os desenhos, os filmes, a mídia e 35.999 denominações cristãs creem no mesmo, porque infelizmente catolicismo e protestantismo hoje, ao dizer que o ser humano tem uma alma, em contra da Bíblia que diz que o ser humano é uma alma, eles estão apoiando essa doutrina do espiritismo que vem do paganismo e que vem do satanismo.
Meu querido amigo e minha querida amiga, irmão e irmã, você acabou de perceber que nós estamos em meio a um conflito entre Cristo e Satanás, entre a verdade e a mentira. No meio desse conflito, então, o alvo de ambos os lados é o ser humano. Um lado quer levá-lo à perdição e o outro lado quer levá-lo à salvação e à vida eterna. É por isso que toda vez que um ser humano nasce neste planeta Terra, Deus, ele envia um anjo, um querubim, que vai ser um querubim da guarda, para orientar e conduzir essa pessoa ao longo da sua vida. Aí, em algum momento, quando funciona a idade da razão, que funciona a partir dos 7 anos de idade na vida de cada ser humano, essa pessoa possa ter a oportunidade de estudar a palavra de Deus, de conhecer a verdade, aceitar essa verdade de um Salvador que morreu na cruz para salvá-lo dos seus pecados, e assim então, ele tendo esse compromisso através do batismo, ele possa, se estiver vivo, quando Cristo Jesus voltar, receber a transformação e a vida eterna. Mas se estiver morto e tendo morrido fiel, ele será ressuscitado para receber a vida eterna. De contrapartida, temos do outro lado Satanás, que ao ver que Deus envia um anjo da guarda para auxiliar, para orientar e para motivar a pessoa, além de protegê-la, motivá-la a estar buscando estudar a Bíblia e conhecer o caminho verdadeiro. Satanás também, que foi expulso do céu, com vários outros anjos que se tornaram demônios, que se tornaram anjos maus, espíritos maus, que estão condenados e que não querem ser destruídos sozinhos, querem arrastar o máximo de pessoas possíveis. Então Satanás designa para cada pessoa que vai nascendo no planeta Terra também anjos maus, que são espíritos maus, espíritos imundos, que são responsáveis por levar as pessoas a não quererem dar atenção às coisas de Deus, a não quererem estudar a palavra de Deus. São esses demônios que criam também falsas denominações, falsas religiões para poder enganar as pessoas. Veja, querido, você é uma pessoa inteligente, em algum momento você já pensou: Deus é o mesmo, a Bíblia é a mesma, a verdade é uma só. Por que tantas igrejas? Por que não há somente uma igreja? E esse era o plano de Deus, que houvesse uma só fé, uma só religião, um só corpo, uma só doutrina. Porém, não é esse o plano de Satanás. Então Satanás sabia que ao final dos tempos as pessoas se preocupariam com a salvação e com isso elas buscariam a Deus. Então, ao buscar a Deus, elas iriam querer buscar em uma igreja. Por isso que Satanás criou a sua obra mestre. Ele criou várias denominações falsas, várias religiões que chamam pelo nome de Deus, que se dizem igreja, que se dizem lugares de adoração a Deus, porém, pelas suas doutrinas. A Bíblia fala: pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos das denominações? As doutrinas. Veja, se uma doutrina é satânica, como acabamos de ver esta hoje, da vida após a morte, e você sabe que 35.999 religiões cristãs, denominações cristãs, aceitam essa doutrina, você então, pelos frutos, já está sabendo qual é o espírito que está nessas falsas denominações que apoiam esse tipo de doutrina. Então, todos nós seres humanos temos um anjo de Deus que nos acompanha desde que nascemos, por todos os dias da nossa vida, para tentar nos conduzir e nos motivar a buscar o verdadeiro caminho da salvação, estudar a Bíblia, conhecer a verdade e, depois que conhecer a verdade da palavra de Deus, ver qual de todas as igrejas e religiões é a igreja correta, é a que tem a doutrina em conformidade com a Bíblia, para então entregarmos a vida a Cristo Jesus em espírito e em verdade, porque muitos têm entregue a sua vida a Cristo em espírito, que quer dizer em vida, porém em mentira, em falsas doutrinas e em falsas igrejas, em falsas religiões, com falsos pastores, com falsas manifestações sobrenaturais, que na verdade não são manifestações do Espírito Santo, tem mais a ver com sessões demoníacas. Querido, para você ver mais aclarações a respeito desse assunto que eu estou lhe falando, e para você ter a comprovação de que realmente nós temos um anjo do bem e um anjo do mal, infelizmente, ao nosso lado, abra sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 12, o versículo 43. Mateus, o capítulo 12, o versículo 43. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem,
anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Veja que aclaração tremenda do Senhor Jesus em Mateus capítulo 12, do verso 43 até o versículo 45. Todos nós, seres humanos, ao nascer neste mundo, já temos a companhia de um espírito imundo, de um anjo mau. E aqui mostra que em algum momento o ser humano, ele conhece a verdade. Ao ele conhecer a verdade, ao estudar a palavra de Deus, ele entrega a sua vida a Cristo Jesus como Salvador. E então a sua casa, que é a sua vida, é varrida, é limpa, é ornamentada. Esse demônio é expulso. Ele não pode viver agora próximo a uma pessoa que está cheio da presença do Espírito Santo, que é Deus, porque onde Deus está, o demônio não pode estar. Então agora, esse anjo mau, esse demônio, esse espírito imundo, ele se retira, porém ele não encontra lugar, não encontra abrigo, e ele diz: voltarei para a minha velha casa, ou seja, vou voltar, vou atormentar aquela pessoa, vou fazê-lo sair da igreja, vou fazer abandonar os caminhos de Deus, vou fazê-lo voltar para o mundo. Porém ele volta e vê a sua vida limpa e ornamentada, a sua vida em ordem, a sua vida feliz, a sua vida em paz consigo mesmo, pela certeza da salvação e da aprovação de Cristo Jesus. Nesse momento ele vai e busca outros 7 demônios, a Bíblia diz, e agora serão 7 demônios para tentar atormentar a pessoa, para ela deixar os caminhos de Deus. É por isso que muitas pessoas às vezes falam: professor Rivaildo, depois que eu entrei na igreja, mas tem vindo tanta aprovação, tanta luta, o que eu faço? Então, queridos, você está entendendo que Satanás não quer perder aquela pessoa, mas a palavra do nosso Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Devemos nesse momento buscar a presença de Deus, orar, nos santificar e clamar em nome do Senhor Jesus, e então os demônios se retirarão, porque quanto mais firme seja a presença do Espírito Santo contigo, todos os demônios fugirão. A Bíblia também nos diz no livro de Mateus, no capítulo 18, o versículo 10. Mateus capítulo 18, o versículo 10, leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. No outro verso de Mateus 12, do verso 43 ao 45, nós vimos que existem anjos maus que nos acompanham e que em algum momento nos deixam ao encontrarmos a verdade, mas que depois voltam para tentar nos forçar a abandonar o caminho de Deus, porque eles querem nos destruir, querem nos levar para a perdição. Mas aqui em Mateus capítulo 18, verso 10, Jesus diz que nós não devemos desprezar a nenhum dos pequeninos seres humanos, porque ele nos afirma que os nossos anjos, veja, significa que nós temos anjos da guarda que são enviados por Deus, e esses anjos todos os dias eles veem a presença do nosso santo Deus, eles veem a face do nosso Deus. Então assim, nós temos anjos que nos guardam, nós temos anjos que tentam nos destruir, nós temos anjos que querem nos motivar ao caminho de Deus, e nós temos anjos maus que querem nos conduzir à perdição. O ser humano vai vivendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Tudo aquilo que você faz, que talvez você esconde da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, da sua família, você não esconde de Deus, e você não pode esconder desses 2 anjos. Quando a pessoa então morre, aquele anjo mau que te acompanhou desde que você era uma criança, ele sabe tudo a respeito da sua pessoa, tem todas as suas informações, sabe imitar a sua voz, porque os anjos maus têm esse poder de imitar a voz. Ele pode se transformar em você. Se caso uma pessoa então, ela morre, o anjo mau que a acompanhava, que sabe tudo sobre ela, ele se personifica, ele toma a forma da pessoa que morreu, imita a sua voz, os seus gestos, revela segredos ocultos,
onde a pessoa escondeu o dinheiro, onde guardou uma chave disso ou daquilo outro. Então muitos parentes, ao ir nesses lugares como umbandismo, espiritismo e outras religiões como budismo e outras que praticam esse tipo de coisa, ao ir ali, as pessoas veem que aparece igualzinho o seu parente, vê que fala com a mesma voz, escreve com a mesma letra. E infelizmente muitos, porque eles revelam detalhes de onde estava um documento, de onde estava um dinheiro, alguma coisa muito pessoal que somente aquela pessoa que morreu sabia. Então muitos familiares pensam que realmente existe vida após a morte, pensam que este demônio disfarçado na pessoa, eles pensam que é a pessoa mesmo, e acabam aceitando essa teoria satânica do espiritismo, que vem do paganismo, que vem do satanismo, que diz que a pessoa nasce, morre, reencarna e assim vai se melhorando a cada vida, até que um dia se tornará tão santo e perfeito e poderoso quanto Deus, não reencarnando mais. Veja, queridos, essa é uma doutrina satânica que faz com que as pessoas não se preocupem em aceitar um Salvador, porque ela mesma, pelas suas próprias obras, está se santificando e se tornando melhor. Isso é uma grande mentira. Desta maneira, as pessoas que acreditam nisso, elas não buscam a Jesus, elas não leem a Bíblia, e elas vão morrer perdidas. E então um dia, quando Cristo Jesus voltar, essas pessoas serão ressuscitadas para receber a condenação, sendo queimadas no fogo eterno, junto com o diabo e os seus anjos. É por isso, queridos, que na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, o capítulo 18, o versículo 10 em diante. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. É por isso, querido amigo, querido irmão e querida irmã e amiga que está ouvindo este áudio nesse momento, as Sagradas Escrituras, que é a boca de Deus falando conosco, diz que no meio da sua família, no meio do seu lar, não pode se achar quem faça passar o seu filho pelo fogo, como ocorre na Índia, na festa das almas, no qual as pessoas recebem alguns espíritos que eles pensam que é a alma de familiares que morreram, mas não é, são espíritos de demônios, e então eles andam no meio do fogo sem se queimar. Não deve haver no meio da sua família adivinhadores, como hoje nós vemos que está ocorrendo em igrejas evangélicas pentecostal, pessoas adivinhando a vida dos outros. Em macumbaria e espiritismo, que também se pratica adivinhação, adivinhar, escarnecer, revelar as coisas pessoais da tua vida, é obra de demônio. Nem prognosticador. O que é prognosticador? São pessoas que dizem o porquê. Veja, algumas igrejas, quando você vai lá, eles dizem: está acontecendo isso na sua vida, porque fizeram uma macumba, porque aí um demônio, e isso e aquilo outro, e pegaram uma roupa íntima e fizeram isso e aquilo outro. Veja, a pessoa está dando um prognóstico, logo ele é um prognosticador. Se ele é um prognosticador, é porque ele tem um espírito de demônio, ele tem pacto com o demônio. Ainda que se diga um pastor, ainda que se diga um líder de uma igreja de Deus, ele é um falso profeta. Se ele está prognosticando, ele na verdade é um falso profeta que está sendo usado pelo demônio. Nem agoreiro, nem feiticeiro, o verso diz, porque agorar, fazer feitiçarias, encantos, simpatias, macumba, despachos. Aqui fala nem encantador. Todas essas coisas são obras do poder dos demônios. Nem necromante, necromancia é a prática da mediunidade espírita, no qual a pessoa diz que recebe a alma de mortos. Hoje nós estudamos e vimos que não existe isso. Na verdade, o que os médiuns espíritas estão recebendo são espíritos de demônio que se fazem passar pelas pessoas que morreram e que não sabem mais nada a respeito disso. A Bíblia também, no verso 11 do capítulo 18, nos diz que não devemos ter mágicos, pessoas que fazem essas magias no qual o garfo entorta, a pessoa levita e flutua. Quem está fazendo ele realizar isso? Isso não é habilidade de ser humano, isso é obra de demônios. E o verso diz também que Deus se desagrada de quem consulte os mortos, pessoas que vão até espiritismo, macumbaria.
para falar com supostas almas de pessoas que morreram, quando a Bíblia diz que a alma morre, deixou de existir, o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus, que é o fôlego de vida. E o que aparece nesses lugares e nessas religiões? Espíritos de demônios enganadores. Por isso que a palavra de Deus, aqui em Deuteronômio capítulo 18, do verso 10 ao verso 12, condena essa prática. Pois se você vai nesses lugares, se você crê que você tem uma alma em vida após a morte, você está crendo em doutrina de demônios, e essas pessoas que aparecem igual aos seus familiares, nada mais são do que espíritos de demônios. E essas religiões que creem desta maneira prestam culto aos demônios, e se você participa disso, você está prestando culto aos demônios. Meu querido amigo e minha querida amiga, no tema de hoje nós aprendemos pela palavra de Deus o que é a morte e qual é o estado do ser humano na morte, e quais são as implicações de crer na doutrina satânica da vida após a morte. A morte na Bíblia é uma consequência do pecado. Logo, aquela pessoa que decida viver em pecado constantemente até o dia da volta de Jesus e não abandone os seus pecados, ela infelizmente será condenada a ser queimada e destruída no fogo eterno junto com o diabo e os seus anjos. Logo, todo ser humano deve arrepender-se dos seus pecados, aceitar a Jesus como seu Salvador para ser perdoado. Porém, vem um detalhe: como que eu e você vamos nos arrepender de pecado se nós não sabemos o que é o pecado? O próximo tema desta série de estudos da Palavra de Deus é o que é o pecado. E lembre-se, viva sempre segundo o que a Bíblia ensina, porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus.